meio-dia em Kiev. Você está assistindo ao Nosso Tempo. No estúdio, quem apresenta para você é Natália Sopit. Olá. Esta noite, a Rússia realizou mais um ataque massivo e combinado contra a Ucrânia, utilizando drones e mísseis. As regiões de Lviv, Rivne, Volyn, Khmelnytskyi, Kiev e Kirovohrad foram alvo do ataque. O agressor atacou a infraestrutura civil, incluindo instalações de energia, centros de transporte e residências. Isso foi informado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele classificou esses ataques como exemplares. Segundo as palavras do presidente, o ditador do Kremlin enfatiza sua impunidade apenas devido à falta de pressão suficiente. A Rússia continua com a agressão. É justamente sobre a necessidade de medidas de pressão mais fortes que vamos conversar com os parceiros nestes dias. Daqui a poucas horas, Dinamarca, cúpula Ucrânia, países do norte da Europa e Bálticos. Estamos preparando um reforço significativo para a Ucrânia. Hoje à noite, um formato bilateral na França. Estamos coordenando nossos esforços. Também estamos preparando o formato de uma coalizão de interessados e novos passos nas relações com a União Europeia e os Estados Unidos. Obrigado a todos que ajudam. Para cada ataque russo é necessária uma resposta real. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. A região de Chernihiv foi atacada por drones russos nesta manhã. O inimigo, mais uma vez, escolheu como alvo uma instalação de infraestrutura civil crítica, informou o chefe da administração militar regional, Vyacheslav Shaus. Como resultado do ataque, mais de 30 mil residências no distrito de Nizhyn ficaram sem eletricidade. Além disso, 7 casas residenciais foram danificadas pela onda de choque e uma delas pegou fogo. Todos os serviços estão trabalhando no local. As tropas russas atacaram massivamente Volyn com drones. Foi barulhento esta noite em Lutsk. O agressor atacou casas residenciais e infraestrutura civil. Há danos em vários locais. Segundo o chefe da administração militar de Volyn, Ivan Rudnitsky, não há vítimas ou feridos entre a população. Os russos também atacaram uma instalação de infraestrutura na região de Ivano-Frankivsk. Como resultado do ataque, um incêndio se espalhou por uma área de cerca de 9 mil metros quadrados, informou a chefe da administração militar regional, Svetlana Onischuk. Todos os serviços competentes foram acionados. Preliminarmente, não houve feridos. Mais de 500 drones e mísseis foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia nesta noite. Entre eles, 502 drones de ataque do tipo Shahed, 16 mísseis de cruzeiro Calibre e 8 mísseis KK-101. Segundo as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, foram abatidos 430 drones, 14 mísseis de cruzeiro Calibre e 7 mísseis de cruzeiro Kh-101. Os drones foram lançados a partir da direção de 6 cidades russas e do Cabo Chalda, na Crimeia ocupada. Além disso, o agressor lançou 16 mísseis Kalibr a partir das águas do Mar Negro e 8 Kh-101 a partir do espaço aéreo da região de Saratov até o Krai de Krasnodar, na Rússia. Uma lancha rápida da frota do Mar Negro da Federação Russa foi destruída pelas forças navais das Forças Armadas da Ucrânia. O vídeo correspondente foi publicado pelo Serviço de Imprensa da Marinha. A lancha tentou transportar unidades das tropas aerotransportadas inimigas para o banco de areia de Tenderivska. 7 invasores russos foram eliminados e 4 ficaram feridos. O ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey, chegou à Ucrânia. Na estação ferroviária de Kiev, ele foi recebido pelo chefe do Ministério da Defesa da Ucrânia, Denis Shmyhal. Segundo o funcionário, o objetivo da visita de Healey é coordenar questões-chave antes da reunião no formato Ramstein, que acontecerá em Londres no dia 9 de setembro, além de discutir projetos conjuntos de defesa. Além disso, Shmyhal anunciou decisões bilaterais importantes que devem fortalecer a capacidade de defesa de ambos os países. Criminoso de guerra do nosso tempo, foi assim que o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, chamou o ditador do Kremlin e afirmou que não se deve mostrar complacência em relação a Putin. O chanceler acrescentou que a Alemanha e toda a Europa devem entender como lidar com criminosos de guerra. Lembro ainda que, em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão para Putin.
Putin, neste momento, não vê motivos para aceitar um cessar-fogo ou, ainda mais, para assinar um acordo de paz com a Ucrânia. Nós é que devemos criar esses motivos. Do ponto de vista militar, isso será difícil, mas do ponto de vista econômico, é perfeitamente possível. Trata-se de esgotar economicamente a Rússia, privando-a da capacidade de sustentar sua máquina de guerra. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio da imposição de tarifas contra países que continuam a negociar com a Rússia. Não vejo motivos para acreditar em quaisquer declarações de Putin, e a complacência nas negociações com ele é inadequada. Friedrich Merz, chanceler da Alemanha. O primeiro-ministro da Eslováquia pretende conversar com o presidente da Ucrânia sobre os ataques a alvos estratégicos em território russo. Robert Fico falou sobre isso durante um encontro com Putin na China. O chefe do governo da Eslováquia reclamou ao ditador russo sobre a política da UE e este, por sua vez, sugeriu iniciar um bloqueio energético a Kiev. Andrei Dmitrenko contará mais detalhes. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi o único político da União Europeia a viajar para Pequim para as celebrações organizadas pela China em homenagem ao 80º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Em Bratislava, declararam que o chefe de governo chegou para realizar negociações bilaterais com Putin e Xi Jinping. Este já é o segundo encontro de Fico com o ditador russo em 2025. O anterior foi em 9 de maio, em Moscou. O tom das declarações públicas desde então não mudou. Tanto o chefe do Kremlin quanto o primeiro-ministro eslovaco criticaram abertamente a Ucrânia, a Europa e o Ocidente, e prometeram aprofundar a amizade e a cooperação. Fico enfatizou: ele é categoricamente contra a entrada da Ucrânia na OTAN e tem uma postura crítica em relação à integração europeia de Kiev. Quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia, temos diante de nós uma decisão grande e importante. Por um lado, dizemos que cada país tem o direito de determinar suas próprias perspectivas. Mas, por outro lado, enfatizamos que a Ucrânia deve cumprir todos os requisitos relacionados à adesão à União Europeia. E eu considero que este será um tema sério sobre o qual falarei com o presidente Zelensky. Por um lado, apoiamos a Ucrânia nesse sentido, por outro lado, enfatizo, e disse isso desde o início, que a Ucrânia não pode se tornar membro da OTAN. Desde janeiro de 2025, a Ucrânia interrompeu o trânsito do gás russo pelo seu território. Isso provocou uma reação extremamente negativa de Bratislava. Desde então, Moscou fornece combustível à Eslováquia através da Turquia. Além disso, o país ainda recebe petróleo russo pelo oleoduto Druzhba. Além disso, Fico, em encontro com Putin, declarou que deseja normalizar as relações com Moscou e aumentar a importação de combustível russo. A União Europeia planejou abandonar completamente a compra de recursos energéticos russos até 2027. O primeiro-ministro da Eslováquia declarou que irá vetar a iniciativa. Vocês provavelmente conhecem a decisão da Comissão Europeia em relação ao Repower EU, ou seja, a interrupção do transporte de gás e petróleo a partir de 2027. Nós vamos votar contra essa decisão na União Europeia e estou certo de que até 1º de janeiro de 2028 muita coisa pode mudar. No dia 21 de agosto, drones ucranianos atacaram o maior entroncamento do oleoduto Druzhba, a estação linear de produção e despacho Unesha na região de Briansk. Isso foi relatado pelo comandante das Forças de Sistemas de Drones das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Brovdy. Em resposta, Putin pediu à Eslováquia que iniciasse um bloqueio energético contra Kiev. O ditador russo disse que Moscou supostamente tolerou por muito tempo os ataques ucranianos às refinarias russas e que os ataques a instalações energéticas ucranianas foram uma resposta às ações das Forças Armadas da Ucrânia. Isso é uma mentira descarada. O exército russo começou ataques massivos contra o setor energético ucraniano em setembro de 2022, enquanto os primeiros ataques das forças de defesa da Ucrânia contra refinarias russas ocorreram apenas em janeiro de 2024. No entanto, a mentira do chefe do Kremlin não incomodou Fico. Ele prometeu que discutiria os ataques ao oleoduto Druzhba com o presidente da Ucrânia e agradeceu ao ditador russo pelo fornecimento de combustível. A posição do primeiro-ministro da Eslováquia e seu encontro com Putin contradizem a posição da UE, declarou a porta-voz da Comissão Europeia, Anita Hipper. O encontro do primeiro-ministro Fico com Putin ocorre exclusivamente no âmbito das relações bilaterais entre a Eslováquia e a Rússia. Qualquer contato bilateral de qualquer Estado-membro da UE deve, é claro, estar em conformidade com as posições e políticas da UE, segundo as quais limitamos as relações ao mínimo necessário e isolamos a Rússia no cenário internacional. Anita Hipper, porta-voz da Comissão Europeia, em comentário à mídia.
Robert Fico e Viktor Orbán estão destruindo a Europa por dentro, afirma o deputado do Parlamento Europeu Richard Coles. Ele explicou: os chefes de governo da Eslováquia e da Hungria atuam em conjunto. Uma vez é Budapeste que bloqueia as sanções contra Moscou, outra vez é Bratislava. A União Europeia precisa pôr fim a esse boicote, acredita Coles. Andrei Dmitrenko para o canal de TV Freedom. A China demonstrou as mais recentes tecnologias militares em um grande desfile, dedicado ao 80º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Isso se tornou uma das maiores demonstrações de poder militar e influência diplomática dos últimos anos. O desfile foi presidido pelo líder da China, Xi Jinping. Entre os convidados estavam líderes de cerca de 20 países, incluindo os ditadores da Coreia do Norte e da Rússia, Kim Jong-un e Vladimir Putin. O presidente do COA, Donald Trump, também reagiu ao evento. Muitos americanos morreram devido ao desejo da China por vitória e grandeza. Espero que eles sejam devidamente homenageados e lembrados por sua coragem e sacrifício. Que o presidente Xi e o maravilhoso povo da China tenham um grande e longo dia de celebração. Por favor, transmitam minhas mais calorosas felicitações a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América. Donald Trump, presidente do ZEUA, na rede social Truth Social. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.